Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo a mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. Precisamos identificar que já estamos no 12º vídeo e hoje vamos falar sobre o capítulo 7 deste livro. O capítulo 7 de Apocalipse fala sobre os selados e também sobre a primeira ressurreição. É importante antes fazer aqui um breve comentário, como já temos feito em alguns outros momentos. A leitura da Palavra de Deus, ela requer que a gente se disponibilize a assimilar e a receber o seu entendimento. É uma leitura complexa no sentido que ela está relacionada com terminologias e características tanto de sua época quanto de épocas mais anteriores, né, relacionadas às profecias. E também as tradições e a uma série de referências em função do tema abordado. Como já mencionamos, o livro de Apocalipse é um livro de convergência, como é um livro de revelações, e é o último livro da Bíblia, o livro de fechamento, né, dos livros inspirados por Deus, pelo seu Espírito, para nós. Significa então que neste livro as revelações sobre a volta de Jesus, então são as revelações que foram feitas por Jesus e já tinham sido feitas previamente pelos profetas. Então é um livro no qual nós fazemos referências a todas essas profecias, mas não porque fazemos porque queremos ou de nossa própria cabeça, mas fazemos porque é isso o que identificamos após um levantamento, né, uma leitura completa e um estudo muito sério sobre esse livro. Como já disse, com muita oração, com muita humildade, com muita submissão a Deus e muito pedido através de oração a Deus de sabedoria, né, do entendimento da sua palavra. Então volto a repetir aqui, né, que não só eu, como cada um de vocês, devemos pedir a Deus sempre e continuamente que Ele faça refletir sobre nós a sua glória, para que possamos assim entender a sua palavra. Então estamos fazendo e seguimos nesse estudo. Conforme já dissemos anteriormente, o entendimento do contexto da explanação e do que foi revelado por Jesus a João nesse livro nos auxilia no seu entendimento. Então, relembramos que já identificamos que o livro de Apocalipse ele tem semelhança de tipificação, de interpretação e de estilo. Mencionamos nos elementos prévios, nos nossos primeiros vídeos. Então, que em alguns momentos é apresentado um resumo do que posteriormente será detalhado e posteriormente haverá o momento da utilização dos termos contidos ou dos temas contidos nesse resumo prévio. Muito bem, então vamos identificar aonde estamos, né? Aonde já chegamos. Já fizemos todo o percurso do primeiro capítulo ao 6º capítulo. E que, coincidentemente, o 6º capítulo falava sobre os selos e terminava no 6º selo. Então, significa que estamos após o 6º selo e antes do 7º. Significa, então, que estamos num momento de suspensão, né? Finalizamos o 6º e ainda não chegamos ao 7º selo. Suspensão ou intervalo, né? Isso significa que o que vem em seguida será um resumo do que vai ser cumprido depois, ou será detalhamento de algo que já foi falado antes genericamente. Então esse
Exemplo, esse que eu digo é o capítulo 7, quando fala sobre os temas. Aqui então existem 2 temas, sobre os selados e sobre a primeira ressurreição. E já adianto que é um capítulo de resumo com 2 temas que abordaremos aqui, explicaremos obviamente, mas que eles servirão e o momento deles será posterior, né? Nos capítulos seguintes. Então, por isso que, voltando, né, a repetir, é que muitos textos ou muitos temas são repetidos em Apocalipse. E obviamente, os selados e sobre a primeira ressurreição são temas que voltarão à baila, né? Eles voltarão aqui em outros capítulos, mas já foram mencionados previamente. Então, não significando que são outros assuntos, né, sobre este tema, mas que é o mesmo tema que volta a ser referido com maior detalhamento ou no tempo apropriado da sua ocorrência. À medida que nós avançarmos nesse estudo, vocês entenderão essa dinâmica e perceberão que toda aquela confusão aparente do livro de Apocalipse se torna uma ordem e passa a ser interessante, porque a gente passa a visualizar pela compreensão do livro de Apocalipse e como as revelações estão estruturadas. Então, isso passa, tiramos aquela sombra, né? Tiramos o véu e passamos a entender a cronologia, os temas e a sua importância e os seus significados. Veremos que isso é maravilhoso. Aproveitando essa dinâmica da interpretação do livro de Apocalipse, que já havíamos dito, também queremos mencionar que chega um momento que nós precisamos, a partir de agora, mudar o nosso nível, né? O nosso nível espiritual, né? Nós precisamos agora de maturidade espiritual. É como se, chegando desse capítulo 7 em diante, os termos que serão abordados vão requerer que cada um de nós, que estamos com esse interesse de aprendermos sobre as revelações de Apocalipse, nós precisamos dar uma atenção maior, fazermos sempre oração, né, a Deus pedindo entendimento e sempre abrirmos o nosso coração para recebermos esse entendimento, nos despojando, quando necessário, até de conceitos prévios que já tínhamos, ou preconceitos preconcebidos, né, em outros momentos. Eu quero também fazer uma revelação aqui pessoal a vocês. Muitas coisas eu já fiz isso essa revelação, acho que no primeiro vídeo, mas volto a fazê-la. É um testemunho praticamente, mas é rápido, dizendo que algumas coisas eu também já acreditava de uma forma, porque haviam, né, me passado aquele conceito e tudo, e relendo, como eu disse, voltando a reler o livro de Apocalipse, relendo a Bíblia e orando a Deus e lendo continuamente como um texto contínuo e depois pelos seus temas, até que Deus abriu os meus olhos e eu mudei o meu conceito sobre diversas doutrinas, né? Citamos na aula passada, no vídeo passado, aquela questão do arrebatamento antecipado da igreja. Eu já acreditei nisso um dia, porque assim me foi ensinado e eu era adolescente, enfim. Não vou dizer que pela idade, né, porque tem muito adolescente que tem a capacidade e o entendimento da palavra de Deus. Enfim, eu não tive essa percepção e me deixava ser enganado pelaquela forma que me foi passada. Mas agora, estou falando de amadurecimento espiritual, né, não de idade cronológica, mas requer sim um pouco de maturidade, de experiência de vida e de humildade e de questionamento e de abertura de coração, né, sinceridade. Então, talvez agora, que eu digo nos últimos anos, 2 anos para cá, praticamente, é que Deus me deu esse entendimento. Eu tive que mudar a minha postura diante de Deus. Eu achava um jeito, como eu disse, eu li continuamente e aquilo começou a me fazer mal. Eu trazia à minha mente aquele conceito que
que me trazia um entendimento, e eu via que não se encaixava. Então, como já abordamos, né, não vou repetir aquele assunto, eu via que era uma manipulação que foi feita e me passaram dessa forma, e que eu aceitei, mas percebia que a palavra de Deus me dizia outra coisa, e pedindo a Deus, né, dizendo que havia, Senhor, a incoerência no meu entendimento. Será que estou me enganando, né? Será? E eu percebi que não, era o contrário. Deus estava corrigindo em mim, através da sua palavra, aquilo que eu havia aprendido erroneamente e havia assimilado. Então é só para dizer assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a humildade, o desejo de nos aproximarmos de Deus permite que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente amadureça espiritualmente. Então não tenha vergonha, não tenha medo de ouvir essas coisas, de questionar em seu coração. Busque a Deus e Deus vai lhe dar o entendimento, vai lhe dizer qual que dá mais paz, qual está mais em acordo com a palavra dele, em consonância, né? Em harmonia, em sincronia, e essa paz, né, que você vai sentir com os conceitos que você está ouvindo, você vai se sentir confortável. Então você mude, né, o seu entendimento, ou não, agora depende de você. Então é esse momento que eu venho dizendo. Agora cada um deve buscar a Deus sempre, deve fazer a leitura da palavra. Eu sempre digo e vou continuar dizendo, a minha palavra não é a última palavra é Deus, e é a palavra de Deus, e é o entendimento trazido por Jesus. Então leia sempre a Bíblia diretamente, as passagens que eu menciono aqui, faço referência, confira, e faça você mesmo, e ore a Deus e peça o entendimento, que Deus vai lhe dar. Senhores, então agora vamos seguir, porque tudo isso porque nós vamos falar agora sobre os selados, e pode aparentemente causar estranheza, né, quando no capítulo 7 é mencionado esse tema, e veremos sobre as suas características e vamos observar o que significa isso. Muito bem, então já antecipo, né, na minha visão, os selados de Deus, ou a apresentação da conversão do remanescente de Israel. Quem são os servos de Deus marcados com o seu selo em suas testas? Sigamos adiante para a revelação do mistério que Deus tem a nos revelar. Em Apocalipse capítulo 7, de 1 a 8, encontramos as seguintes palavras: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000, selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000 selados, da tribo de Naftali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Issacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, da tribo de Benjamim 12.000 selados. Muito bem, o que mencionamos aqui, né? Na verdade, cada tribo do povo de Israel que se relacionam com os filhos de Jacó, também chamado de Israel. São 12 tribos, 12 vezes 12.000, 144.000.
Não vamos focar nem discutir o significado do número, porque não é o nosso foco. Falarmos sobre simbologias numéricas, sobre significado de determinadas figuras, né, fazer interpretações que ninguém tem entendimento. Nós falaremos aqui aquilo que nós pudermos interpretar conforme estiver na Bíblia, na Palavra de Deus, aquilo que Deus nos demonstrar e nos revelar. Fora disso, não vamos ficar especulando. Muito bem, veremos adiante que esse processo de selar os servos de Deus na testa não é novo e já foi usado antes. Então, como sempre fazemos, em todas as passagens que lemos em Apocalipse, nós sempre estamos buscando em que momento já houve alguma coisa relacionada com esse tema, para que possamos fazer uma analogia, ou seja, entender o que significou isso na época, para entendermos esse termo hoje, como fizemos nos selos, né, e demos algumas, ou para verificar e identificar uma profecia diretamente relacionada com o que está sendo falado, que é o que fizemos com o Apocalipse 1:7, né, que falava que aqueles que o traspassaram o verão e lamentarão, que sobre Zacarias 1:12, 12:10. Então, que é a profecia relacionada a esse tema a qual Jesus está se referindo. Então, é uma profecia que ela tem que ser identificada, tem que ser entendida para que seja interpretado o que Jesus quis dizer quando falou sobre Apocalipse 1:7, sobre o que ele estava falando. Então, enfim, essa é a nossa dinâmica, mas sempre será a palavra de Deus que nos dará a resposta. Então, nada mais natural do que analisarmos onde, né, já ocorreu essa situação em que Deus selou a testa dos seus servos. Em algum momento isso já aconteceu. E quais foram as etapas e o significado, porque aí a gente vai poder entender qual é o significado, então, desses servos de Deus serem selados. E, claro, nós vamos identificar quem são esses servos de Deus. Já antecipo, né? Que aqui muita gente já fica em dúvida. Está falando das tribos de Israel? Como assim? Não existia mais as tribos? Israel tinha sido destruído, só ficou a tribo de Jerusalém, só ficou a tribo de Judá, o povo de Israel não existia mais, né? Depois das duas escravidões, né? Do Império Assírio e do Império Babilônico, enfim. Então, vamos tirar todas essas dúvidas com o texto agora. Muito bem. Então, nós vamos identificar para que possamos entender e transportar para a situação atual e assim fazer a interpretação do capítulo 7, do tema no capítulo 7. Outra coisa importante é que precisamos perceber que esse processo de marcar ou selar é uma situação específica, com foco e objeto específico, bem definido e mensurado. Veremos então que não são todos que serão selados, serão apenas os servos de Deus, isso é literal, está escrito. Também veremos que não serão todos os servos, ou seja, não serão todos os cristãos. E aqui a escolha não é a qualidade do cristão, se é fiel ou não, mas é uma escolha étnica, pois não é de qualquer tribo, povo, língua ou nação, mas apenas das 12 tribos de Israel, como veremos e fundamentaremos mais adiante. Por outro lado, essa é uma escolha que serve a um propósito específico também, que no caso é o cumprimento da promessa de Deus feita por vários profetas e que atende então à determinação e vontade de Deus. Então é um cumprimento específico da vontade de Deus que atende só e apenas ao alvo específico prenunciado, significando que ela abre um precedente específico só para esse alvo,
que não envolve os gentios, consequentemente, nem os cristãos oriundos dos gentios, que por sua vez, à exceção dessa ressalva dos selados, todo o resto que envolve a todos os cristãos segue o curso das narrativas de todo o Apocalipse. Ou seja, essa exceção para os selados do remanescente do povo de Israel e seus benefícios. Veremos que eles terão determinados livramentos que não terá efeito sobre todos os cristãos que estiverem vivos em todo esse período prévio da volta de Jesus. Então, como eu disse, vamos precisar de maturidade espiritual, entendimento da palavra para podermos assimilar essas situações. Porém, fica a questão: será que os selados são o remanescente convertido do povo de Israel? E qual a relação da conversão do remanescente de Israel com a primeira ressurreição dentre os mortos? Já que mencionamos que esse capítulo contém 2 temas. Eles podem não ter relação, um tema com o outro, ou estar relacionado. Então a questão está lançada. Vamos então ao tema sobre os selados, que dissemos que isso já ocorreu, né? Então vamos à referência para entendermos se era uma profecia ou se era uma analogia. Então temos em Ezequiel capítulo 9 a descrição do que acontece no processo de marcar ou selar os servos de Deus. E algumas coisas chamam a atenção. Então, primeira coisa que chama atenção, primeiro item, não é qualquer um que recebe o selo ou sinal, mas apenas aqueles que se incomodam com as abominações que são cometidas, assim como Ló, o único justo que se incomodava com todas as abominações cometidas à sua volta em Sodoma e Gomorra, ou seja, os que se santificam na palavra de Deus e amam sua justiça e se incomodam com as abominações deste mundo. Então vamos ler agora Ezequiel 9, 2 a 4. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze, e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Segundo ponto, os que não são marcados morrem sumariamente, ou seja, foram julgados e condenados pela sua própria injustiça e torpeza e pela vida ímpia que vivem afastados dos preceitos de Deus. Então, vamos ler em Ezequiel 9, 5 e 6. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Vamos complementar ainda em Ezequiel 11, 11 e 12. Diz assim: esta cidade, Jerusalém, não vos servirá de caldeirão, nem vos servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, e nem cumpristes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. Ezequiel 11, 11 e 12. Então o item 3
Falamos do primeiro item, que é os que são marcados. Falamos do segundo item, os que não são marcados são mortos. Falamos do terceiro item, sobre a marcação, né? O selo nas testas dos servos de Deus. Os outros que não foram selados não eram só os ímpios do mundo, mas inicialmente os desobedientes da casa de Israel. E em Apocalipse são todos os que não andam em acordo com a vontade de Deus, conforme o padrão definido e apresentado por Jesus, repetido nas advertências feitas por ele e mencionadas acima, né, como já fizemos antes, né, anteriormente nos vídeos iniciais, mencionados nas cartas às 7 igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Continuando, então, para o item 3, a referência é Ezequiel 9, 6 e 7. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa, e disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saíram e feriram na cidade. E quarto item ainda sobre essa referência, sobre selar na testa os servos de Deus. A impiedade, a injustiça e a desobediência a Deus é tão grande que mesmo assim pensam que é Deus quem está cometendo injustiça, castigando-os. Ou seja, não há nenhum sinal de arrependimento da parte deles em relação a Deus. Isso é, Deus faz o julgamento e atribui, né, a sua ira, porque o que há é desobediência após diversos avisos àqueles que cometem impiedades. E na hora que ele vai cumprir, as pessoas ainda acham que Deus é injusto, que o que está acontecendo é um castigo pela injustiça de Deus. E elas não se arrependem. É exatamente o oposto. Deus avisa para que haja arrependimento e para que não ocorra a sua ira. Então, o item 4, né, as pessoas invertem a ordem, que o acontecimento é uma consequência da desobediência por andarem afastados de Deus. Então, Ezequiel agora de 9 a 11, é o final, né, da referência. Sucedeu, pois, que havendo-os ferido e ficando eu sozinho, né, aqui era o profeta Ezequiel, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. E a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, aquele, né, que fez a marca do selo nas testas dos servos, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Mas, sempre tem um mais, né? Deus reservou um remanescente da casa de Israel para livramento e salvação, que são os que farão parte dentre os selados. Então agora já, lá era uma profecia e agora vindo, né, para o livro de Apocalipse, mas uma profecia que nos ensina sobre a dinâmica do selo, né? Por que há os selados. Então o que vai acontecer com os selados agora nos eventos de Apocalipse. Então ele diz, né, haverá livramento e salvação para um remanescente. Então já vimos que não, os servos não são todos, e que farão parte dentre os selados. Por isso a referência às tribos de Israel no texto de Apocalipse 7, como exposto detalhadamente mais adiante. Então estamos falando, sim, estamos confirmando, porque muita gente acha, não, agora
a igreja, os novos cristãos, nós somos o povo de Israel. Sim, Efésios 2, Paulo fala que foi quebrado o muro, derrubado o muro, que Jesus fez a paz na cruz e que agora esses dois povos têm o mesmo acesso a Deus. Mas aqui ainda existem promessas específicas ao povo de Israel que também estão para ser cumpridas, assim como houve promessas específicas que já estão sendo cumpridas. Nós já falamos sobre isso, né? Jesus veio para o seu povo, né, para o seu rebanho, que não o aceitou. Aqueles eram os primeiros. Aí ele falou: não me vereis mais até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. Já tivemos um vídeo sobre isso, então só estou mencionando, não vou repetir. E aqui ele está confirmando como vai acontecer quando o povo vai dizer que a salvação vem de Deus e que, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então existe uma parte da profecia que é e vai acontecer, e está referido em Apocalipse, referido ao povo de Israel, mas não todo o povo, todas as tribos, apenas um remanescente. Muito bem, vamos lá ao texto, Ezequiel 11, de 13 a 21. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, porventura dará tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, assim diz o Senhor, ainda que eu os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhe darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Ezequiel 11, de 13 a 21. Muito bem, então já vimos que haverá um remanescente, e esse remanescente é do povo de Israel, e esse remanescente é que será selado, e não os cristãos. Muitos dizem: não, é a mesma coisa, sinto muito. Aqui não, aqui há uma menção específica. E agora o mais interessante, como fazemos relação, né, não só com textos do Velho Testamento, mas também para frente. Mas já estamos em Apocalipse, que é o fim. Sim, mas tem capítulos à frente. Este selo que é dado aos servos de Deus que virão a se converter do povo de Israel, se tornando o remanescente de Israel, também é muito específico para um momento específico. E vamos identificar agora. Destacamos que só na quinta trombeta é que se afirma que os selados de Deus não sofreriam dano dos gafanhotos. Ou seja, até a quarta trombeta, senhores, ainda não falamos, mas como disse, aqui é um tema resumo, viu? É um tema resumo, antecipado, e que tem coisas que vão voltar lá na frente. Então já estamos identificando que esse tema, que é um resumo, que agora a gente está explicando, ele vai voltar e vai ser referido lá nas trombetas. Já estamos identificando que na quinta trombeta
Ou seja, então até a quarta, todos estarão participando, todos, de tudo que está predefinido. E que na quinta trombeta é que vai ter efeito este selo na testa dos servos, e servos aqui especificamente o remanescente de Israel. Porque diz, até a quarta trombeta todos serão atingidos. Pelo visto, e outra coisa, na quinta trombeta especificamente, nós vamos ler sobre ela. E como fala especificamente que só na quinta trombeta, então significa que até a quarta vai atingir a todos, não haverá exceção para ninguém, e da sexta trombeta em diante, também tudo o que está previsto acontecerá com todos, não vai haver alívio nem livramento para ninguém. Então, o livramento funciona, o livramento dos selados de Deus só vigora na quinta trombeta. E vamos ler Apocalipse 9, de 1 a 4, né? Já vamos antecipar só para esse entendimento. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então vejam que a aplicação nesse livramento ele é específico para esse momento do quinto selo, quando os gafanhotos que virão, né, com poder para aterrorizar os homens, né, depois nós voltaremos a falar sobre ele, durante um tempo, nós veremos lá, durante 5 meses, só quem ficará livre desse momento de sofrimento são os selados. Então, restando todos os outros. Se não são os selados, que é restrito ao remanescente de Israel, então a quinta trombeta vai ter efeito sobre os cristãos que estiverem presentes. Cristãos, né, não convertidos do remanescente de Israel, obviamente. Então, estão cristãos gentios. Senhores, como eu disse no início, precisamos, né, amadurecer espiritualmente, buscar a Deus e não dá para fugir da palavra de Deus, né? A gente, como eu já disse, a gente aqui não vai falsear, não vamos distorcer, não vamos criar terror onde não tem, mas também não vamos aliviar no sentido de amenizar aquilo que Deus está dizendo, né? E que fica claro que acontecerá. Seguindo, falamos sobre o retorno do afastamento temporário de Israel. Veja que os assuntos que já foram mencionados vão se fechando, vão sendo revistos e vão se consolidando. Então nós já havíamos falado que aquele afastamento era temporário, explicamos, fizemos aqui, né? Vejam os vídeos antigos, quem pegou aqui no meio, volte e veja do princípio ao fim, para você não perder esses conceitos, não dá para repetirmos. Então falamos do afastamento temporário para a conversão e salvação do remanescente do povo. Então você já sabia que ia acontecer, já havia sido. Agora o texto vai entrando cada vez mais em detalhes, como já dissemos, sobre alguns temas, né, que se repetem. Então temos a seguinte citação em Apocalipse 7,4 sobre os selados. Preste atenção, né? A gente precisa ler tudo com atenção e ouvir tudo com atenção. Sobre os selados de todas as tribos dos filhos de Israel, de aspecto restritivo e específico que caracteriza referência ao remanescente do povo de Israel, sem contar todas as citações nos versos seguintes de cada tribo, né, como a gente já viu. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, Apocalipse 7,4, que se contrapõe à citação de Apocalipse 7,9 sobre a grande multidão, né? A gente vai só falar disso, mas no próximo vídeo, não teremos tempo agora, voltaremos que são a primeira ressurreição. Então em Apocalipse 7,9, então o 7,4 se contrapõe na forma como se refere, né, a cada tema
a citação que ocorre, que fala em 7:9 sobre a grande multidão de toda, olha a diferença, de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas, de aspecto comum e constantemente utilizado quando se faz referência, então, aos gentios, à igreja de Deus, com os convertidos, o remanescente de Israel, esse sim, o povo de Deus vindo, que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz e se reconciliou com Deus. Quando é para todo mundo, a referência é essa: todas as nações, tribos, povos e línguas. E em 7:4 não, falou, olha, 144.000 das tribos dos filhos de Israel, especificamente. Além disso, não podemos nos enganar. Deus não poderia jamais abandonar as promessas que fez a seu povo através de Abraão, Isaque e Jacó. Sendo assim, esse trecho é uma revelação de que haverá no fim dos tempos a conversão de uma pequena parte do povo de Israel, que cumprirá o que Jesus predisse nos textos referidos anteriormente, que chegaria o tempo em que Israel diria: bendito o que vem em nome do Senhor. Então não damos ponto sem nó, por isso que falamos lá atrás daquela situação. Para reforçar nossa compreensão desse texto em Apocalipse, temos o texto de todo o capítulo de Romanos 11, em que leia depois todo o capítulo, aqui a gente vai se referir a algumas partes, em que Paulo fala sobre a salvação de Israel. Então já havia sido mencionado antes no Novo Testamento, porque tem gente que falou, você está citando o Velho Testamento e aquilo foi ultrapassado. Já vimos que nem tudo que está no Velho Testamento foi ultrapassado. Então Paulo, em Romanos 11, está no Novo Testamento. Ele faz referências sobre a salvação de Israel. Então, ou seja, já que os últimos, os gentios, passaram a ser os primeiros, lembra? Os judeus rejeitaram a Jesus, Jesus diz, ide e pregar o evangelho a todas as nações, então aos gentios. E ele já dizia antes, os primeiros serão últimos, os últimos serão primeiros. Quando os últimos são primeiros, os primeiros precisam voltar a ser últimos. Não se esqueçam disso. Que é exatamente isso que acontece aqui. Então, os últimos gentios passaram a ser os primeiros para receber a pregação do evangelho. É isso que está acontecendo, já está se finalizando, vai haver um momento da plenitude dos gentios, quando todas as nações, todas as tribos, o evangelho já é pregado em toda a face da terra. Então, os primeiros, que são só o remanescente do povo de Israel, vai passar a ser os últimos a se converterem ao evangelho do reino. Vamos ao que diz Romanos 11, de 25 a 32, e assim terminamos esse nosso momento de hoje. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, como quem diz, não pense que só vocês agora estão por cima da carne seca. Então não presumais, não pensem mais do que deve. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Eles não aceitaram Jesus. E eles depois passaram, os judeus passaram a perseguir os judeus novos convertidos ou a perseguir os gentios, que passaram a se converter. Então diz, então eles se tornaram inimigos, os primeiros, por causa de vós, os gentios. Mas quanto à eleição, amados, eles são amados por causa dos pais. Então, a promessa feita por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Não se esqueçam disso. Então, Deus não se arrependeu de ter feito a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Ele se arrependeu do povo que não o seguiu, e a esses ele eliminou durante a travessia no deserto. Assim como nós também, hoje, gentios convertidos, cristãos que estamos peregrinando, não pertencemos a esse mundo, se ficarmos afastados de Deus, como já falamos, se não
não cumprirmos a paciência em Cristo, né, a perseverança dos santos, que é guardar a fé e permanecer e obedecer a Deus, nós também seremos descartados. Já falamos sobre isso, né? Vamos manter aqui então o foco que é específico sobre o povo de Israel. Então a promessa de Deus não tem arrependimento, o que Deus prometeu será cumprido. Então, assim como vós, veja bem, ele explica isso, né, Paulo? Ainda estou, Romanos 11, 25 a 32. Porque assim como vós, antigamente, vós gentios, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes. Estes agora, os gentios, estão sendo desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então, eles foram desobedientes, Deus mostrou misericórdia para nós, os gentios, então nós, de últimos, nos tornamos primeiro, e agora, pela misericórdia a nós demonstrada, eles alcançarão misericórdia, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.